Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E hoje vamos estar então dando continuidade aqui na série de vídeos que estamos fazendo, falando sobre o plano da redenção, da salvação, de acordo com a cronologia bíblica, né? Então hoje, dando continuidade, vamos falar da história de Jacó. No último vídeo nós falamos então até a parte onde Jacó, ele juntamente com sua mãe, eles enganam a seu pai Isaac, né, para receber a bênção. E aí então a partir dali, isso aí a gente pode estar vendo aí no capítulo 28, né? A partir do capítulo 28, que é quando então Jacó ele decide fugir, porque sua mãe descobre que seu irmão Esaú está planejando matá-lo, né, por conta que Jacó roubou ali a sua bênção, né, enganou seu pai e roubou a bênção que seria para Esaú. Esaú então decide esperar até que seu pai venha falecer, para então ele matar a Jacó. Então sua mãe descobre e ela vai e resolve mandar Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Padã Arã. É lógico que nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes, né, porque para nós o que importa nesses vídeos é a questão da cronologia, né? Então a partir dali, Jacó ele decide acatar o que sua mãe falou e ele vai então para a casa de seu tio Labão, em Padã Arã. Mas no caminho acontece então algo muito interessante que a Kelly vai estar narrando para nós agora. Exatamente, é ali mesmo no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 10 em diante, você vai estar conhecendo bem a história do que aconteceu nesse meio termo antes dele chegar até a casa de Labão, né? Que diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era pôr do sol, né? Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. Então ele vinha, né, de Berseba, e muito cansado ali, ele preferiu parar ali no lugar e repousar, passar a noite ali, né? E ali ele pegou uma pedra e fez seu travesseiro e ali ele dormiu. E no verso 12 diz assim: e sonhou, né? No caso Jacó, ele dormiu e teve um sonho. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então ali ele deitou, dormiu num travesseiro feito de uma pedra, e ali ele teve um sonho, né? Um sonho onde tinha uma escada que era a base na terra e o seu topo atingia até os altos céus. E o que significa essa escada? Essa escada ela tem uma profecia que significa o próprio Cristo, né? O próprio Cristo que intercede por nós. Então, que tocava a terra e que ia à extremidade dos céus. E esses anjos que subiam e desciam, estudiosos ensinam que a interpretação desses anjos seriam anjos protetores, né? Que estariam ali junto com Jacó para protegê-lo naquela empreitada, né? Pelo fato dele ter fugido, e que Deus estaria com ele. E naquele momento do sonho seria o primeiro contato de Deus com Abraão, né? Que
seria a primeira interação com Abraão, não, com Jacó, a primeira interação de Deus com Jacó. E continuando aqui sobre o que Deus tinha falado com ele, Deus ele reforça, né, reafirma a promessa dele com Jacó que tinha feito com Abraão, né, que ele seria o Deus de Abraão, né, teu pai, e Isaque. A terra que agora está deitado te darei a ti e a tua descendência. Será como o pó da terra. Que a descendência, né, de Jacó seria como o pó da terra, igual tinha falado com Abraão, que a descendência dele seria incontáveis, né, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aqui Deus estava renovando com Jacó essa promessa. E continuando aqui também, a tua descendência será como pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e farei voltar a este lugar por onde... Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. Então, o significado da escada, que significa Cristo, né, que é o nosso intercessor entre Deus e o ser humano, que intercede por nós, e os anjos que subiam e desciam seriam os anjos que estão aqui para nos ajudar, né, os mensageiros de Deus para nos proteger e para nos guiar também. E logo adiante também no verso 18, após Jacó ele ter despertado daquele sono, né, daquele sonho até mesmo, ele disse assim: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, e é a casa de Deus, a porta dos céus. E após ele ter despertado, ali ele fez um memorial. Então logo Jacó, tendo levantado de madrugada após ter aquele sonho, tornou aquele lugar um memorial, né? Onde ele erigiu ali uma coluna na pedra, né? Ele consagrou aquela pedra a qual ele deitou, fez daquela pedra um travesseiro, né? E ali naquela coluna ele ungiu e consagrou aquele lugar. Muito bem, então após Jacó ele ter, né, roubado ali a bênção de seu irmão, ele foge, como a Kelly bem contou, né? Ele teve esse sonho com essa escada que representava Cristo, né? E ali ele erigiu um memorial, e ali ele chamou aquele lugar de Betel, né? Mas então a partir dali ele vai então para a casa de seu tio Labão. Vamos apenas narrar rapidamente a história, né? Onde ele conhece Raquel e ele decide se casar com Raquel, mas aí seu tio o engana e ele acaba dando a Jacó a sua primeira filha, que era Lia, né? Então Jacó tinha trabalhado já um certo tempo para poder casar com Raquel, porque como ele não tinha posses, né, ele estava trabalhando, vamos dizer assim, para comprar o dote, né, de Raquel. Então ele trabalhou ali por 7 anos, né? Só que aí seu tio Labão enganou e deu a ele Lia como esposa. Então depois ele teve que trabalhar mais tempo para aí sim ele poder se casar com Raquel, que era quem ele queria ter casado primeiramente, né? Mas a partir daí então, vamos dizer, seguindo a história, né? Ele ficou um bom tempo lá com seu tio Labão. Aí depois ele casou, né, com essas duas filhas de Labão, Raquel e Lia. E aí ele decide voltar, né, para a sua família, né, para onde estava seu irmão Esaú, sua mãe. Só que na volta acontece algo muito interessante, né? Quando ele está retornando ali com toda a sua família, né, com todas as suas posses que ele tinha ali já, né, os animais, as pessoas que trabalhavam com ele. Aí no caminho, né, isso aqui você pode ler no capítulo 32, no verso 22. A partir do verso 22 é a luta de Jacó contra Deus, né, que tem o título aqui. Então ali Jacó, ali na noite, né,
cedo da noite ele encontra com um homem e começa a lutar com aquele homem, e ele luta até o amanhecer, até quando pela manhã, né, esse homem que até então ele não sabia quem era, toca na sua coxa, né, e desloca ali o seu quadril, e ele agarra, né, esse homem e fala que não vai deixar ali, com certeza ele já tinha percebido, né, que era Deus, e ele agarra Deus ali e fala que não vai permitir que ele vá embora enquanto não o abençoar, né. Aí então Deus pergunta para ele, né, como ele se chama, ele diz, e aí então Deus fala para ele, né, a partir de agora você vai se chamar Israel. E aqui então é quando Jacó tem seu nome mudado de Jacó para Israel. Voltando um pouco na história, né, como nós tínhamos falado no vídeo anterior, quando Jacó nasceu, o seu nome, né, significava aquele que segura no calcanhar, porque Jacó ele nasceu grudado no calcanhar de seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú nasceu primeiro e Jacó veio na sequência segurando o calcanhar de seu irmão. E esse era o significado do nome. Mas por conta do que Jacó tinha feito, né, que ele tinha enganado seu irmão, tinha enganado seu pai, então esse nome Jacó passou a ter esse significado de uma pessoa mau caráter, uma pessoa que enganava os outros, né? Mas a partir daquele momento, então, né, Jacó, que ele viria a ser um dos grandes patriarcas, né, um dos patriarcas, Deus precisava mudar, então, o seu nome, mudar ele também como pessoa, né? Tudo isso que ele passou ali, que ele foi enganado por seu tio, aquilo ali foi como se fosse uma lição para ele sentir o mesmo que ele tinha feito com seu irmão e com seu pai, né? Aí então, após esse longo período onde ele teve que trabalhar ali, foi enganado por seu tio, com certeza ele tinha aprendido a lição, e após essa luta com Deus ali para ser abençoado, Deus então muda seu nome para Israel, né? E a partir dali então, ele viria a ser conhecido como Israel e não mais como Jacó. E aqui nós podemos tirar uma lição também desta parte, que é o seguinte: Jacó ele lutou ali, né, como a história nos narra, ele lutou a noite toda ali com Deus para ser abençoado. E ele não permitiu que Deus ali fosse embora enquanto não o abençoasse. E assim nós temos que ser nas nossas lutas, né? Muitas vezes nós queremos bênçãos sem luta, né? Talvez a gente pede algo para Deus, a gente espera que as coisas aconteçam de imediato, e aí quando não acontece, muitas vezes a gente já desiste, ou então nós vamos julgar dizendo que Deus não está sendo ruim, que Deus está nos castigando porque não abençoa na hora que nós queremos. Mas a exemplo de Jacó aqui, Jacó teve que lutar com Deus para ser abençoado. Nós também muitas vezes teremos que lutar para alcançarmos as nossas bênçãos, né? Não é apenas pedir e já achar que seremos atendidos de imediato. Quantas pessoas conhecemos que lutam a vida toda para serem abençoadas, né? Então essa é uma lição que nós tiramos aqui dessa história. E nós podemos ver lá no início também, só para complementar um pouco sobre lutar pela bênção, porque Jacó, ele desde o início, né, ele buscou lutar por essa bênção, né, de querer essa bênção, de ver a importância e o valor dessa bênção, ao contrário de Esaú, né, que nem se importava com a bênção que Deus tinha preparado para ele, né, porque ele era o filho primogênito, mas até então ele vendeu a sua primogenitura, né? E várias coisas que ele fez que ele não deu valor para a bênção de Deus, né? Já Jacó, ele já sempre lutou ali para ter essa bênção. Exatamente. Esaú ele estava preocupado apenas com o status, né, de ser o primogênito, enquanto que Jacó ele entendia o que significava ser o primogênito, porque ser o primogênito ali, receber a bênção da primogenitura, implicava em você ser o sacerdote daquela família, né? Quando seu pai Isaac viesse a falecer, o primogênito ele seria o sacerdote daquela família, né? Ele seria o patriarca daquela família, enquanto que Esaú não estava preparado para isso. Jacó, ele, por outro lado, mesmo sem ser o primogênito, ele queria, né? Ele queria aquela responsabilidade, por isso que ele foi, apesar dos meios que ele usou para conseguir essa primogenitura, mas futuramente ele foi abençoado por Deus. Então, dando sequência aqui, a partir desse ponto, né, onde Jacó ele teve essa luta com Deus, ele teve ali o seu quadril deslocado, né, ele foi tocado ali na sua,
como é dito ali, na sua junta, né, da coxa, e ele sofreu com isso pro resto da sua vida, né? O resto da sua vida ele foi manco por conta disso, né? Isso também pode simbolizar aqui, que somos nós, tirando essa interpretação, que isso aqui pode simbolizar que muitas vezes nós vamos ter consequências aí que vamos carregar pro resto das nossas vidas, né? O cristão, em sua luta diária, ele pode ter consequências que vai ser carregadas aí pro resto da vida. E aqui no capítulo 33 então vai narrar o encontro, né, de Esaú e Jacó. Jacó ele estava marchando ali de encontro com o seu irmão, e Jacó ele não sabia se seu irmão o havia perdoado, né, por conta de tudo que ele tinha feito, mas ele estava retornando para casa, né? Deus, inclusive naquele sonho de Jacó, ali, o sonho da escada, Deus disse, né, que depois Deus o traria de volta para esta terra, né, que Deus deu de posse a Abraão. Então Jacó estava retornando, mas não sabia se seu irmão tinha o perdoado, se seu irmão ainda queria o matar. E aí então ele faz aquela estratégia de manda alguns servos na frente, né, ele separa ali os filhos, as esposas, né, e ele vai seguindo para encontrar seu irmão Jacó. Inclusive tem uma passagem importante que eu não me lembro de cabeça, eu sei que ela está lá no Novo Testamento, né? Acho que é em Apocalipse, que vai falar sobre a angústia de Jacó, que o povo de Deus passará no tempo do fim. O que isso significa para nós, né, que vivemos o tempo do fim? Essa angústia de Jacó aqui era aquela angústia de não saber se tinha sido perdoado e se perderia sua vida, né? Porque caso ele tivesse sido perdoado, ele não perderia sua vida. Mas e se ele não tivesse sido perdoado, né? Seu irmão então cumpriria com aquela promessa de matá-lo. Assim, somos nós no tempo do fim, né? Quando Cristo voltar, um pouco antes da volta de Cristo, né? Quando começar a grande tribulação, o povo de Deus vai estar passando por essa angústia, né? Que é conhecido como angústia de Jacó. Porque o povo de Deus não sabe ainda se foi perdoado por seus pecados, se alcançou a salvação. Apesar que nesse momento o povo de Deus já estará selado, já estará salvo, mas o povo de Deus não sabe, então passará por essa angústia que é conhecida como angústia de Jacó. Por isso, né? Mas então, seguindo a história, Jacó ele encontra com seu irmão Esaú, e seu irmão Esaú tinha o perdoado, então é uma cena muito bonita ali onde eles se abraçam, né? Onde eles fazem as pazes, e a partir dali então continua a história, onde Jacó ele vai ter seus 12 filhos, né? Seus 12 filhos e mais uma filha, né, que é Diná. Mas isso aqui então é história para um próximo vídeo, né? Só fazendo uma breve recapitulação, essa série de vídeos nós estamos relatando aqui de acordo com a cronologia bíblica, né? O plano da salvação que está implícito aqui, né? Implícito e explícito na Bíblia aqui de acordo com essa cronologia, que é o que? O plano da salvação, como nós já explicamos, né? É o plano que Deus já tinha. Caso Adão e Eva pecassem, né? Deus colocaria esse plano em execução. E assim foi. Adão e Eva pecaram, e aí então a Trindade coloca esse plano em execução, que é o plano da redenção, né? O plano da redenção, da salvação. Uma vez que o homem pecou, teria que morrer, teria que ter a morte eterna. Mas aí então Deus manda Cristo, né? Para que Cristo venha nos redimir dessa morte eterna, para termos direito à salvação. E esse plano da salvação ele começa a ser executado ali, né? Desde aquela primeira aliança que Deus faz ali com Adão e Eva, né? Com a descendência de Adão e Eva, que vem a ser a descendência que vem através de Sete. E através de Sete vem os patriarcas, né? Vem Enoque, vem Noé, né? Depois de Noé vem seus filhos, Sem, Cã, Jafé, a partir de Sem, que vem a descendência que vai vir ali o patriarca Abraão, e aí vem então Isaac e Jacó. E a partir aqui de Jacó que vem os 12 filhos de Jacó, né, que vão ser conhecidos aí como as 12 tribos de Israel. Que aliás, 2 netos entram aí, né, nessas 12 tribos, né, que são os filhos de José. José ele não entra aí ele não entra como um dos povos ali, mas 2 dos seus filhos vão ser ali, fazer parte dessas 12 tribos. Então no próximo vídeo nós vamos estar seguindo com a história a partir de José e nessas 12 tribos, né? Mas esse é o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado do vídeo, que você possa curtir, compartilhar, né? Deixar seu like aí, para que esteja dando mais relevância a esse canal.
Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.